Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Eu sou Gunter Nagel, sou seminarista e sirvo na Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó. Caso você tenha acesso a esse estudo bíblico e ainda não conhece a nossa igreja, você pode fazê-lo pelo link que está aqui na descrição, que vai para o site da nossa igreja, onde você encontrará várias informações dos trabalhos que temos feito e como que você pode nos conhecer melhor. Além disso, também temos o nosso canal no YouTube, onde fazemos as transmissões dos cultos, e temos outras informações sobre a nossa igreja. Então, se você não conhece, está mais do que convidado. Conheça um pouquinho mais aqui na descrição. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo no livro do profeta menor Ageu. Nós já temos estudado esse livro nas últimas 2 semanas, e hoje nós estudaremos a segunda metade, a segunda parte do capítulo 2, que vai do versículo 10 até o versículo 19, em que nós trataremos o tema Santidade não é contagiosa. Em tempo de tanta coisa contagiosa por aí, vamos falar um pouquinho da santidade e como que ela é transmitida em nossas vidas. Mas antes de começar o nosso estudo e dar uma breve recapitulação no que nós já vimos até aqui, vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe nesse estudo que faremos da sua palavra. Oremos. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, tão antiga e tão atual. Te agradecemos porque o Senhor nos ensina e fala conosco através dela e tem edificado nossas vidas sobre a rocha que é Cristo. Pedimos que nesse estudo, nesse momento que vamos nos debruçar sobre o texto, que o Senhor nos abençoe, aumentando nosso entendimento e também aplicando a palavra aos nossos corações, para que venhamos a ter vidas semelhantes àquilo que o Senhor deseja para nós. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Antes, então, de começar o nosso texto, fazer só uma breve recapitulação do que já aconteceu até aqui. Nas últimas 2 semanas, nós vimos o primeiro capítulo inteiro, no nosso primeiro estudo, e na semana passada, do versículo 1 até o versículo 9. Até aqui, nós vimos o povo partindo de um momento de completa paralisia da construção do templo para agora o início dos trabalhos. Por que isso é importante para o nosso texto? Porque nós vamos ver hoje o que estava acontecendo durante a reconstrução, durante todo aquele processo de edificação do templo que tinha sido destruído quando os babilônicos invadiram Jerusalém e destruíram tudo, as muralhas, a cidade, os templos, e levou o povo para o cativeiro por 70 anos. Depois que 70 anos passaram e depois de tudo isso acontecer, o povo começou a retornar para a sua terra em várias levas. Um pouco antes dos 70 anos foi acontecendo, mas foi por volta dessa data que o povo foi voltando para a sua terra e começando o processo de reconstrução. Isso se deu com homens como Esdras, Neemias, com o profeta Ageu, o profeta Zacarias, pessoas que foram usadas por Deus para trabalhar nessa reforma que foi necessária naquele período, um período de crise, um período em que, se algo não fosse feito, tudo seria perdido. E Deus utilizou, então, desses homens de Deus no passado, utilizou esses homens piedosos para estimular o povo, governar o povo e levar o povo à fidelidade diante de Deus. O problema com relação ao templo, e aonde Ageu entra na história, é que o povo voltou para sua terra, começou a edificar tudo que estava por ali, as muralhas, as cidades, suas casas, mas o templo foi deixado de lado. Eles até começaram, só que começaram a ter tantos problemas, tantas intrigas com povos vizinhos, intrigas políticas, desânimo, e tudo foi se misturando ao ponto da obra parar por 14 anos. Depois desse período de 14 anos, Deus enviou o profeta Ageu e o profeta Zacarias juntos para trabalhar com o povo essa retomada da fidelidade a Deus. Em Ageu, nós temos 4 mensagens que ele pregou, e essas 4 mensagens estavam fazendo com que o povo voltasse à reconstrução do templo. Já o profeta Zacarias vai trabalhar com uma reforma espiritual, uma reforma do coração. Ageu também trabalha com isso, mas no livro de Zacarias isso é um pouco mais forte. E por que tudo isso é importante para o nosso estudo de hoje? Porque no final do capítulo 1, depois de levar uma bela de uma bronca de Deus, o povo se arrepende, Deus move o coração do povo ao arrependimento, e eles começam a reconstruir o templo. E eles começam a construir o altar, começam a restaurar aos poucos toda aquela construção. O problema é, na semana passada nós vimos o texto do capítulo 2, versículo 1 a 9, em que o povo começou a reconstruir, começou a ver como que estava ficando e começou a desanimar. Porque a expectativa deles de fazer um templo parecido com o de Salomão não batia com a realidade. Porque era outra realidade financeira, era outra realidade política, econômica, de tal forma que o templo da época de Ageu, o templo da época de Esdras e Neemias, o segundo templo,
não se parecia em quase nada com o Templo de Salomão. Não tinha todo aquele ouro, não tinha todo aquele tamanho, toda aquela formosura. Mas era o Templo do Senhor. E então Deus enviou Ageu para chamar a atenção do povo novamente, a fazer o que é certo, independente do que estão vendo. Fazer o que Deus ordenou. Apesar das nossas expectativas não baterem com o que nós estamos vendo, nós devemos moldar as nossas expectativas por aquilo que Deus fala. E o povo ouviu a profecia de Ageu, ouviu as exortações dos profetas e continuou trabalhando, mesmo sabendo que aquele templo não seria como o de Salomão, mas que Deus tinha planos incríveis e fantásticos, não cabia na cabeça deles naquela época de tudo que Deus faria ainda com aquele templo. Hoje, na segunda parte do capítulo 2, versículo 10 a 19, nós veremos o que aconteceu com relação à construção do templo em si, o prédio do templo. Vamos ao texto e veremos como que toda essa dinâmica da reconstrução do templo ainda estava mexendo com o coração do povo de Deus. O texto diz o seguinte: ao 24º dia do 9º mês do segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, novamente, as profecias de Ageu são bem datadas. O calendário era um pouco diferente, mas seria muito provavelmente o dia 18 de dezembro no nosso calendário que isso aconteceu. É só uma curiosidade, mas é para explicar as datações aqui do texto. E aí começa a fala de Deus através de Ageu da seguinte forma: assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora, falando para Ageu, aos sacerdotes a respeito da lei. E essa é a pergunta que Deus queria que os sacerdotes respondessem. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu, e agora vem. Assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Se tínhamos uma bela de uma bronca no capítulo 1, agora nós temos uma outra bronca no capítulo 2. O que aconteceu até aqui? Depois nós veremos o restante do texto. Deus faz uma sabatinada com os sacerdotes. O sacerdote no Antigo Testamento não era simplesmente aquele homem que ia até o tabernáculo, até o templo, sacrificava animais. Ele também era aquele responsável por conhecer bem a lei. Era aquele que declarava alguém imundo ou alguém puro. Aquele que explicava questões da lei que eram difíceis de entender. Nesse caso, Deus chama os sacerdotes, os responsáveis por entender a lei naquele contexto, para que respondesse algumas perguntas de teologia. É parecido com algumas provas do seminário. Você estuda, 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 vem o professor e te manda uma prova. Para quê? Para ver se você entendeu. O problema é, a pergunta que Deus está fazendo para os sacerdotes não era meramente para saber de um conhecimento teológico, mas era uma pergunta teológica que devia fazer os sacerdotes refletirem em como que eles estavam interpretando a lei. Porque o que aconteceu? A lei de Levítico, a lei de Números, a lei do Pentateuco, deixa bem claro para todo o povo de que existem questões de pureza e impureza. Como que isso funcionava? Pureza e impureza não é questão de pecado ou não pecado, mas uma questão de estar apto a oferecer sacrifício e participar do culto ou não. Por exemplo, algumas coisas que são naturais da vida te tornavam impuro. Se você é uma mulher e você tem uma sua menstruação, isso te tornava impura cerimonialmente por alguns dias. Significa que a menstruação é pecaminosa ou que isso vai te tornar impura diante dos olhos de Deus, ele não te aceita de maneira alguma, você nem crente é? Claro que não, não significa isso. Mas somente que você não está apta para participar daquele sacrifício, naquele contexto do Antigo Testamento, por um determinado número de dias. Depois você se purificava e a vida seguia normalmente. Então não é uma questão de pecado ou não. Mas, ao que acontecia? Existem algumas situações na vida que te tornavam impuro, como, por exemplo, menstruação, algumas questões de cunho sexual, algumas questões de relação de tocar em animais que não são considerados puros para alimentação ou não. E o pior de todos os casos era, por exemplo, tocar em um defunto. Isso não acontecia por motivos errados necessariamente, mas, por exemplo, um parente seu que faleceu e você tem que participar do sepultamento, carregar o corpo, dar algum tipo de assistência. Esse tipo de ato te tornaria impuro. E se você está impuro e ainda não fez a cerimônia de purificação, esperou o prazo necessário, tudo aquilo que você toca é considerado impuro também. É por esse motivo que pessoas que se tornavam impuras no Antigo Testamento
ficavam reclusas da comunidade por um tempo, ou de alguns círculos sociais, para que não transmitisse a sua impureza para outros. Agora, do outro lado, com relação à pureza, nós temos a questão da consagração de alguns objetos, como, por exemplo, as roupas dos sacerdotes. Elas eram consagradas, elas eram tornadas puras para um uso específico, até para facilitar seu entendimento de outras questões. Quando a gente fala de santidade na Bíblia, ser santo, é disso que estamos falando. É tornar algo específico para um uso, separar para um uso específico. E agora o que Deus está fazendo com os sacerdotes é verificando esse conhecimento deles, mas não apenas para falar, ok, vocês sabem da lei, mas é para deixar uma pulga atrás da orelha que logo é respondida, que é o relacionar o conhecimento teológico com a vida prática. Vamos ver como que isso está no texto. A primeira pergunta que Deus faz aos sacerdotes é com relação a algo puro tornar puro outras coisas. Por exemplo, como disse, a roupa dos sacerdotes, uma carne que foi oferecida em sacrifício, algo que foi consagrado. Se esse algo consagrado tocar em algo que é impuro, algo de uso comum, aquela coisa impura ou de uso comum vai se tornar santa? Não, os sacerdotes sabiam disso, a lei é bem clara em dizer isso. Não transmite santidade. A santidade, diferente do coronavírus e de outras doenças, não é contagiosa. Você não fica mais santo por contato com a sua Bíblia. Eu estou segurando o livro, logo me torno mais santo. Estou no templo, estou na igreja, logo estou mais santo. Estou usando roupas decentes, por isso eu sou mais santo. A santidade não é contagiosa, a santidade não é radioativa. Santidade é outra coisa que veremos mais para frente. Então Deus faz essa pergunta: santo torna o comum santo? Não, a lei fala isso e nós sabemos disso. Segunda pergunta: algo impuro, tocando em algo puro, algo de uso comum, torna aquilo imundo? E eles dizem: ficará imundo. A lei é clara quanto a isso, todos sabiam disso. Onde que está o problema? O problema está na visão do povo de santidade, a visão do povo de como que eles estavam se aproximando do Senhor. Porque o que estava acontecendo nesse contexto? Eles começaram a reconstruir o templo, reconstruíram o altar de sacrifícios, já estavam algumas coisas voltando ao normal, né? O novo normal da época, parecido com o novo normal de hoje, que estão falando tanto. Algumas coisas estavam voltando a funcionar, porém o templo ainda não estava bem edificado, os fundamentos do templo ainda estavam sendo planejados, não tinha muita coisa acontecendo ainda. Então, o que acontece? O povo muito provavelmente estava pensando, com base nesse questionamento e no contexto de Esdras, Neemias e Zacarias, que eles pensavam que a santidade ela era transmitida para a sua vida pelo simples ato de você estar envolvido em atitudes religiosas, em atitudes cerimoniais. Como que isso funcionava? No caso de Ageu, muito provavelmente por esse contexto bíblico que eu disse agora há pouco, de Zacarias, Esdras e Neemias, o povo muito provavelmente pensava: eu estou trabalhando na reconstrução do templo, eu estou carregando pedras, estou rejuntando os muros, eu estou cortando aqui, limpando ali, pulindo ali, eu estou trabalhando. E se eu estou trabalhando, eu estou fazendo algo santo. Se eu estou envolvido aqui no perímetro sagrado do templo, então a minha vida está sendo santificada. Eu sou santo por causa disso. E isso transmitia uma visão muito errada, que é o que hoje em dia a gente critica falando de religiosidade. Religião em si não é algo ruim. Não é errado você ser uma pessoa religiosa. A gente critica demais a palavra e esquece que tem um significado correto. Ser religioso, buscar a Deus em oração, em piedade, devoção, não é algo ruim. Só que quando a gente fala de religiosidade hoje em dia, a gente está se referindo àquele fariseu, no termo bem genérico da coisa. É aquela pessoa que pensa que pela simples ato de ir ao culto, de fazer isso, isso e isso, e não fazer aquilo, 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 ele é alguém mais santo ou melhor do que os outros. Muito provavelmente o povo da época de Ageu e de Zacarias, de Esdras e Neemias, tinha essa mentalidade. Estou envolvido na reconstrução, eu estou envolvido no templo, então eu sou santo. Isso torna toda a minha vida santificada. Qual era o problema disso? Isso mascara muitos pecados que ficam ocultos. Esse é um risco que todos nós corremos, um risco que o povo estava correndo e caindo, e que nós hoje, em 2020, também corremos. Você pode pensar, por exemplo, no seu dízimo. Eu dou o meu dízimo fielmente todos os meses. Ok, a Bíblia nos pede isso, é isso que nós fazemos. Mas será que pelo simples fato de você dar o dízimo, você é santo? Será que pelo simples fato de você ser um presbítero, um diácono, um pastor, um seminarista, um membro de igreja, um membro que está no hall de membros, um membro professo, batizado, será que isso em si te torna santo? Será que o simples fato de estar acompanhando as transmissões pela internet ou ir presencialmente aos cultos, será que isso em si te torna santo? Nós sabemos pela Escritura que não. Isso não te torna santo.
Se fosse assim, Cristo não precisaria morrer na cruz por nós. Porém, essas coisas não são erradas. Às vezes a gente tem aquela tendência de pensar, então se isso aí não me torna santo, eu não preciso fazer isso, o importante é Jesus. Não, não é isso que a Bíblia fala, não é isso que eu estou falando. Nós devemos confiar em Cristo para nossa santificação, nos tornar santos, e não deixar essas coisas de lado. O problema do povo, o problema nosso, muitas vezes, é que nós pensamos apenas no que nós fazemos, onde nós vamos, a nossa frequência, o que nós contribuímos ou deixamos de contribuir. E pensamos que com isso estou cumprindo as minhas obrigações cristãs diante de Deus, porque eu faço tal coisa, estou envolvido na igreja de tal forma, por isso Deus me ama mais. Por isso, está tudo bem diante de Deus a minha relação com minha esposa, minha relação com meu filho, minha relação com o dinheiro, minha relação com todo o resto da minha vida. Por quê? A minha obrigação religiosa eu fiz. Então, com Deus eu estou ok. O resto da minha vida não importa tanto assim. O importante é que eu fiz o que eu tinha que fazer diante de Deus. É uma visão legalista. É uma visão que, se é que engana alguém, engana apenas a nós mesmos. Nós não podemos pautar a nossa visão de santidade pelo simples ato religioso que fazemos no culto ou em nossas casas de maneira particular. A nossa santidade, ela vem de um relacionamento sincero e verdadeiro com o próprio Deus, que envolve todas as atitudes de obediência, mas não elas em detrimento de um relacionamento com Deus. E o povo naquela época sofria com isso, e o povo hoje sofre com isso. E a resposta de Deus para aquela época e para hoje é a seguinte: assim é este povo, e assim essa nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem é imundo. A vida das pessoas que estavam em um ambiente santo não era santa. E por conta disso, eles pensavam que a santidade do ambiente seria contagiosa na sua vida, em tudo que fazem. E Deus fala: não é assim que funciona. Santidade não é contagiosa. Não é porque você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, que tudo que você faz é justificado. Não é porque você está envolvido com a igreja que todas as suas atitudes, no contexto familiar, no contexto de trabalho, estão ok diante de Deus. Deus mesmo falou para o povo: tudo que vocês oferecem no altar é imundo, porque a sua vida não corresponde com a sua afirmação, porque você está envolvido no tempo, envolvido não sei o que, não sei o que lá. As coisas não batem, a realidade não está fazendo tanto sentido assim. E como que o texto continua? A proposta de Deus para o povo, uma proposta de arrependimento. E isso é algo muito importante pelo contexto, porque eu já disse, e vou dizer novamente, Ageu e Zacarias trabalharam juntos. E nessa datação, agora em 18 de dezembro, o profeta Zacarias já tinha pregado a sua primeira mensagem, que está lá em Zacarias 1, do 1 ao 6, que é uma mensagem de arrependimento para esse mesmo povo. E agora Ageu, juntamente com Zacarias, trabalhando em equipe, vão trazer o povo de volta à fidelidade, tirar aquela ideia de santidade externa para uma santidade real em sua vida. Olha o que Deus diz no texto, a partir do versículo 15. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Considerai o vosso passado recente, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva em toda a obra de vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. O que nós temos aqui é muito parecido com o capítulo 1. Naquele período de rebeldia, naquele período em que vocês não estavam trabalhando na reconstrução do templo, fazendo a sua principal obrigação naquele contexto, eu feri vocês. O texto mesmo do capítulo 1 diz, né? Vocês trabalharam, mas o dinheiro fugiu da carteira. Vamos colocar dinheiro num saquinho furado. Vocês plantaram e não colheram quase nada. Vocês se vestiram com um monte de roupa e não se esquentaram. Por quê? Porque Deus estava contra o povo. Deus estava disciplinando o povo. E agora, no capítulo 2, no texto que nós estamos lendo, Deus está novamente falando para o povo o seguinte: lembra o que estava acontecendo? Lembra da maneira como eu estava disciplinando vocês, pesando a minha mão sobre vocês? Vocês iam procurando 20, tinha 10. Vocês trabalhavam para 50 e conseguia só 20. E eu feri as plantações de vocês com queimaduras, ferrugem e saraiva, que são maneiras destrutivas contra as plantas. A queimadura é a queimadura por conta da temperatura, a ferrugem é um fungo que pega nas plantas e destrói toda a plantação, e a saraiva, aquela chuva de granizo que destruía tudo, junto com os ventos e tudo mais. Deus estava por trás de tudo o que acontecia, para pesar a mão e fazer o povo se arrepender. É o mesmo que Ageu fala, é o mesmo que Zacarias fala, é o mesmo que o profeta Amós fala no seu capítulo 5 e 2. Em todos esses momentos do Antigo Testamento, Deus utilizou a sua mão de forma disciplinadora como pai,
para fazer com que o povo se voltasse a arrependimento. Mas o povo não voltou. Mesmo com tudo aquilo acontecendo, o povo não se voltou. E é por isso que o profeta Ageu entrou em cena, é por isso que os profetas agiam. Porque o povo não aprendia no básico, então tinha que mandar um professor particular para agora exortar o povo a voltar para o caminho certo. E o povo não voltava. Então o que Deus propõe para o povo a partir daqui, a partir do versículo 18? Considerai, eu vos rogo, não o vosso passado, mas agora o vosso presente e o vosso futuro. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o dia 18 de dezembro para frente, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro, além disso a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas, desde este dia, vos abençoarei. No capítulo 1, agora há pouco, Deus falou, lembra do passado, lembra do passado. Agora ele fala, olhe para agora e olhe para frente. Porque a partir de agora eu estou com vocês. Porque a partir de agora vocês têm que entender o seguinte, a santidade com reconstrução do templo não é contagiosa. A santidade vem pelo arrependimento, pelo relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. E a partir de agora que vocês colocaram a pedra de fundação do templo, vocês começaram a tratar do prédio do templo em si, da última parte que faltava na reconstrução, na parte principal, agora que vocês estão me obedecendo, demonstrando arrependimento em atitudes, eu estou com vocês. Se antes eu dava praga na plantação, agora eu vou fazer multiplicar a sua plantação. Se antes eu dava para vocês dificuldades financeiras e problemas de vida comum, agora eu vou abençoar vocês. É o que nós temos na última frase. Mas desde este dia vos abençoarei. Nesse contexto específico, com bênçãos materiais decorrentes da fidelidade à aliança que Deus fez com o povo. E é isso que o texto nos mostra, é aqui que o texto acaba. Em resumo, o que nós vimos nesse pequeno texto. O povo estava confundindo a sua ideia de santidade. Pensavam que o mero exercício de religioso no templo, de reconstruir, de estar envolvido, tornava toda a sua vida santa, quando na verdade a santidade está envolvida no arrependimento e fé em Deus. Somente quando nós nos arrependemos de nossas obras, vamos até o Senhor com fé e buscamos obedecê-lo, confiando no que ele faz, em quem ele é, aí nós encontramos a santidade. A santidade está em Deus e não no mero exercício, na mera atitude, mas no próprio Deus que é santo, 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 triplamente santo, perfeitamente santo. Somente nele a santidade vem de maneira contagiosa em nossas vidas. Somente quando andamos com Deus lado a lado, assim como Enoque andou, nós podemos ter a santidade entrando em cada poro do nosso ser. E essa santidade que vem diretamente de Deus tem um custo, o arrependimento e a fé. E o nosso consolo é, esse arrependimento e essa fé não dependem exclusivamente de nós, mas de Deus mover o nosso coração, implantar em nós uma nova natureza, uma nova realidade que vai transformar toda a nossa vida de dentro para fora. E eu quero encerrar o nosso estudo de hoje com algumas aplicações e considerações finais. Em primeiro lugar, o povo de Deus no passado, naquela época, errava ao pensar que o mero ato de se envolver com o sagrado te tornava santo ou diferente. Assim como hoje, quando nós confiamos nosso envolvimento com a igreja em atos religiosos. Eu já disse isso e é bom que você lembre. Não é a mera atitude religiosa que vai te tornar santo. O que vai te tornar santo? Somente Cristo. Somente Cristo, na sua graça, no seu amor infinito, pode transformar a minha e a sua vida. Somente quando nós largamos todas as nossas obras imperfeitas e humanas, diante de Deus falamos, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, me acolhe, tem misericórdia de mim. Não olhe para mim, mas olhe para o que Cristo fez. Somente quando chegamos diante de Deus dessa forma, é que a santidade, a justificação fazem parte da nossa vida. E até mesmo esse ato de ir até Deus com vergonha no nosso coração e com fé nele é obra de Deus. Não há mérito nenhum em nossas vidas em tudo isso. O próprio Deus nos chama. O próprio Deus nos faz vir quebrantados diante da cruz de Cristo e colocar toda a nossa fé ali. É somente em Jesus, o Santo de Deus, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, que a nossa vida pode se tornar santa. Somente em Cristo Jesus, tudo que nós fazemos tem significado diante do Senhor. E é por isso que eu quero que você lembre de 3 coisas. Em primeiro lugar, a graça não anula a obediência. Eu disse no começo e digo agora porque isso é um erro muito comum. Não pense que falar que você crê em Cristo, orar, amar o Senhor, falar para o Senhor quanto você o ama, te isenta de cumprir seus deveres como cristãos.
A graça não anula a obediência. Não é porque Cristo te salvou, que Deus te salvou, que o Espírito Santo te salvou, pela graça de Deus, que agora você pode fazer o que quiser com a sua vida. Não é porque você foi salvo pela graça que você não precisa se preocupar em ser uma pessoa fiel, obediente às leis de Deus na Escritura. Não pode anular uma coisa por conta da outra. É justamente o contrário. Porque um dia Deus me amou, me deu graça, me deu o seu próprio Espírito para habitar em mim. E hoje eu sou morada de Deus por conta de tudo isso, que agora eu obedeço Ele de maneira correta. Porque um dia Deus me amou e me deu tudo que eu precisava, me adotou, me chama de filho, que agora eu posso agradá-lo com a minha maneira de viver. Então, se você é cristão e tem vivido caminhos de desobediência, se arrependa, largue mão disso. Não pense que o fato de crer em Cristo te isenta de ser obediente à palavra de Deus. Não é um ou outro, mas os dois. Só que a obediência vem baseada na fé em Cristo. E, em segundo lugar, essa santidade que nós tanto precisamos deve ser nutrida dia a dia diante de Deus. E como que nós fazemos isso? Eu acredito que você sabe a resposta. Orando, lendo as Escrituras. E o orando não é aquele simples fato de orar por orar, mas aquela oração bíblica. É orar pedindo perdão pelos pecados, pedindo graça para vencer, pedindo fé para você poder perseverar, esperança para seguir no caminho certo. É uma oração que não é uma mera oração vazia, mas uma oração pelos motivos que a Bíblia te pede para orar. Ore pelos seus irmãos, ore pela igreja perseguida, ore pela sua igreja local, ore pelos seus pecados para que você se arrependa deles e viva uma vida de obediência. Ore pela sua família, ore pelos motivos que Deus te pede para orar. Leia as Escrituras de maneira sistemática, de começo ao fim, leia só o Evangelho de João, leia só Salmos, mas leia. Busque conhecer mais de Deus. É pelo convívio com o nosso Pai que nós olhamos para as atitudes dele, olhamos para o seu jeito de falar, seu jeito de ser e o imitamos. Nesse sentido de relacionamento que a santidade é contagiosa, e não pelo simples ato religioso. É o relacionamento direto com o nosso Pai. E por último, não confie em amuletos, sejam eles físicos ou imateriais. Como seria isso? Não confie em objetos, não confie em ter uma Bíblia, segurar uma Bíblia, não confie em uma Bíblia aberta em algum cômodo da sua casa para te tornar santo. Bíblia aberta só pega pó. Quem te abençoa não é o texto aberto no Salmo 91, no Salmo 23, seja lá onde for. É o Deus que escreveu as Escrituras, o Deus que inspirou esse texto. É esse Deus que vai te abençoar e cuidar de você. Esse Deus que está do seu lado. Não coloque sua fé em amuletos. Não coloque sua fé em terços, em pingentes, em colares, em objetos religiosos. Não coloque sua esperança em águas. Não coloque sua esperança em nada dessa terra. Coloque sua esperança em Deus. É Ele que te torna santo. É Ele que te ama. É Ele que te acolhe. É Ele que te perdoa. É nele que você encontra tudo o que você precisa. Por isso, não confie em objetos. Mas também não confie em coisas que são imateriais, como, por exemplo, um cargo na igreja. Não confie, por exemplo, no seu histórico religioso. Ah, eu já li a Bíblia tantas vezes. Ah, eu já ajudei a plantar uma igreja. Ah, eu já fui da diretoria da UPA, da UPH, da SAF, da UP... Não interessa o que você já fez. Não importa essas coisas. Isso não te torna santo. O que te torna santo é Deus. E essa santidade vem pelo contato diário e contínuo por meio de um relacionamento com seu Pai. Por isso, não coloque suas esperanças em nada dessa terra. Não coloque sua esperança em nada material ou imaterial, apenas no Deus vivo e verdadeiro, porque é nele que você pode encontrar santidade, amor e esperança para a sua vida. Esse é o nosso estudo de hoje. Se você tiver perguntas para me fazer, alguma questão que não ficou clara, algo que você não concorda com o que eu disse, queira discutir essa questão, eu estou à disposição. Escreva aqui embaixo nos comentários que, dentro do possível, tentarei te responder. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e te ajude a compreender a palavra de Deus e que Ele nos ajude não só a entender, mas também a praticar essa palavra no nosso dia a dia. Que Deus os abençoe.